Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos gravar o dia 13 do propósito Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Nós estamos num propósito de 40 dias, falando a respeito de 40 chaves para derrubar os bloqueios para que você possa ter uma vida próspera. E hoje é o dia 13 desse propósito, nós vamos falar sobre fé. O que é a fé? A fé é você acreditar que alguma coisa que ainda não ocorreu de fato vai acontecer. É uma confiança de que um sonho, um projeto, um objetivo, um desejo realmente vai ocorrer, independente das circunstâncias. É a certeza da efetivação de um desejo. O contrário de fé é a dúvida. Quem tem dúvida sobre se um projeto, sonho, objetivo ou desejo vai acontecer, não tem fé, não tem confiança, mas carrega a incerteza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Porque como Deus pode se agradar de quem duvida dele e do seu poder? Afinal, ele é Deus. O pior de tudo é que a falta de fé garante o fracasso na vida. Porque se você não tem fé de que você pode, de que você consegue, de que Deus está com você nesse projeto, você com certeza não vai aplicar todos os seus esforços para que o seu projeto, sonho, objetivo se realize. Você já acredita que não pode. Você tem dúvida de que você consegue. Então, quando você tiver de tomar uma atitude, tiver de falar alguma coisa, ou tiver de fazer alguma coisa para realizar o seu projeto, você vai pensar: para que eu vou fazer essa força se eu já sei que eu não vou conseguir? Portanto, quando você tem falta de fé, você já garantiu o fracasso. E é por essa razão que a fé é um desbloqueador para uma vida próspera, porque quando você tem fé, você está correndo atrás do objetivo e você acredita. Então você toma a atitude, você fala o que tem que falar, você realiza o que tem que realizar, você faz o que tem que fazer, porque você está com a certeza de que vai dar certo. A leitura bíblica para essa questão é Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 7. Hebreus 11, 1 a 7 diz o versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Veja que o escritor de Hebreus fala que a fé é o fundamento firme daquilo que você está esperando. Ou seja, você ainda não alcançou. Você espera receber um casamento. Você espera ter a sua empresa. Você espera conseguir a aprovação em um concurso. Você espera que a pessoa para quem você enviou o currículo vai chamar você. Você espera alguma coisa. E quando você tem fé, você tem a fé como o fundamento firme daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que você está esperando, mas você acredita, você tem certeza, você tem como fundamento a fé daquilo que você está esperando e a prova das coisas que se não veem. Veja que quando a segunda parte do versículo 1 fala é a prova daquilo que você ainda não viu. Você fala: eu já me vejo casado, casada, eu já me vejo com o meu negócio, eu já me vejo trabalhando nessa empresa, eu já me vejo dentro daquela repartição, aprovado nesse concurso, eu já me vejo. Quando que nós falamos que uma coisa deu certo? Quando nós temos a prova. Então, quando alguém pergunta para você, você é dono daquele carro? Aí você fala: sim, eu sou o dono daquele carro, me dá a prova. Você fala: está aqui o documento que prova que está no meu nome. Então, quando você tem a fé,
você fala, eu tenho certeza, está aqui na minha mão a vitória. A fé, ela é a prova, é a convicção, a certeza. Ainda não aconteceu, mas eu já vejo como algo que já aconteceu. Versículo 2, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. O que o versículo 2 está dizendo? O capítulo 11 de Hebreus começa a fazer menção de várias pessoas da antiguidade que estão referidas na Bíblia e que conseguiram receber vitórias e bênçãos porque tiveram fé em Deus. E foi por causa da fé que eles tiveram, pela confiança que eles tiveram em Deus, que Deus fez com que os nomes dessas pessoas fossem registrados na Bíblia como testemunho diante de Deus. Vamos começar o versículo 3 dizendo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, a primeira parte, quando nós dizemos que o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas que existem nas galáxias, nas várias galáxias que existem, é pela fé que nós entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Quando nós lemos Gênesis, a palavra que Deus deixou registrada para nós é a de que no princípio Deus, criou todas as coisas. E é pela fé que nós acreditamos que todas as coisas foram criadas por Deus. Por que que o escritor de Hebreus fala que é pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus? Porque nós temos prova da origem do mundo. Os cientistas até hoje ficam pesquisando, estudando qual a origem do planeta, qual a origem da Terra. Existe uma teoria do Big Bang que considera que todas as galáxias foram criadas a partir de uma grande explosão, que houve uma explosão que espalhou carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos químicos que foram espalhados pela Terra e começaram a dar origem à água. A água, a química diz que é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A fórmula da água na química é H2O. E o H2 significa 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. H2O. O O simboliza o oxigênio. Então, todas as coisas que estão criadas no mundo, de acordo com esses estudos, é uma reunião desses 4 elementos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E, de acordo com esses estudos da ciência, cada coisa foi surgindo, foi sendo criada até que surgiu o homem na Terra. Então, essa é uma das teorias que procura explicar a origem do mundo. Mas nós, quando dizemos que acreditamos que Deus criou todas as coisas pela palavra dele, quando ele disse haja luz e houve luz, estamos acreditando nessa palavra pela fé. Ou seja, a fé é que nos leva a ter a certeza de que foi Deus que realizou a criação de todas as coisas. É a fé que nos faz crer que foi Deus que fez todas as coisas. Porque não existe uma explicação racional onde a gente possa provar de maneira científica que Deus existe. Mas a fé, ela nos dá acesso à criação por meio de Deus. Ou seja, é pela fé que nós conseguimos acessar Deus, é pela fé que nós acessamos que tudo que foi criado por Deus. Veja que ele continua aqui a parte B do versículo 3, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, o sol, a lua, as estrelas,
as plantas, as árvores, né? Não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que nós vemos não foi feito de alguma coisa que existiu anteriormente, de alguma coisa que tinha aparência, que a gente pudesse tocar. De fato, quando nós lemos Gênesis 1, temos a revelação de que Deus criou o mundo do nada, do meio das trevas. O versículo 1 de Gênesis fala: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 de Gênesis 1 fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então o versículo 2 nos traz uma revelação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, se ela não tinha forma e ela era vazia, foi do nada que Deus disse: haja luz, e houve luz. O interessante é que a teoria do Big Bang diz que essa explosão aconteceu do meio de uma escuridão muito grande. Em outras palavras, a ciência, com a sua teoria do Big Bang, que foi concluída só muitos anos depois do texto de Gênesis 1, confirma o que a palavra fala. A palavra fala que a primeira coisa que Deus fez foi: haja luz. E a Bíblia fala que houve luz. Então, muitos que acreditam em Deus pela fé dizem: o que foi essa grande luz, senão a própria explosão que foi criada pela palavra de Deus? A ciência confirma o que está escrito no livro de Gênesis. Quando a teoria do Big Bang foi inventada, mas durante muitos anos depois, a Bíblia já existia. Deus já havia ordenado que fosse registrado na palavra que a primeira criação de Deus foi: haja luz. E houve uma explosão, vamos dizer um pum, que deu origem a todas as coisas. Agora no versículo 4 nós lemos que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Como Abel conseguia perceber a grandeza de Deus pela fé, ele acreditava, ele falava: Deus é muito grande, ele é o dono da terra, ele merece o melhor. Foi por ele ter essa fé, por ele ver Deus dessa forma, que ele ofereceu o melhor dele. Caim, ao contrário de Abel, ignorou a grandeza de Deus. A fé de Caim não permitiu que ele visse a grandeza do próprio Deus, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja que Abel foi morto por Caim, mas o testemunho de que Abel era justo ficou registrado na Bíblia. O nome de Abel como aquele que é justo, como aquele que conseguiu ver a grandeza de Deus, ele conseguiu acessar o próprio Deus, ele conseguiu ter amizade com Deus e reconhecer a grandeza de Deus, ele conseguiu desbloquear o acesso direto a Deus, ficou registrado na Bíblia. Veja que Deus deu testemunho dos seus dons. Quando o texto fala isso, que Deus deu testemunho dos dons de Abel, o escritor de Hebreus está dizendo assim: Deus fez questão de deixar registrado nas Escrituras, na conversa que ele teve com Caim, dizendo assim: por que você matou o seu irmão? Ficou registrado que Abel fez o que era perfeito para Deus. E por esse testemunho, por causa dessa fé, veja, e por ela, depois de morto, ainda fala, pela fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja,
o Abel ainda está falando para nós sobre a grandeza de Deus e sobre a dignidade que Deus concede àqueles que são fiéis a Ele. Veja que Deus honrou Abel. Deus foi atrás de Caim e disse para Caim: agora você será fugitivo na terra. Você recebe a maldição de ser um fugitivo, porque você matou aquele que foi justo, Abel. Quando Deus colocou essa penalidade para Caim, Deus estava dizendo que estava honrando Abel. Abel morreu, mas mesmo tendo morrido, o testemunho dele ficou registrado para nós lembrarmos como Deus considera aqueles que honram ele e que oferecem o melhor para ele. Então foi pela fé que Abel teve a respeito de quem é Deus, que fez com que ele fosse considerado justo e honrado por Deus, a ponto da história dele ficar registrada na Bíblia para nós como testemunho da justiça dele. Versículo 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 1, nós lemos sobre a história de Enoque. Aliás, quando nós lemos Gênesis capítulo 4, o capítulo 5 fala a respeito das primeiras pessoas, dos primeiros descendentes de Adão. Ali no capítulo 5 de Gênesis, nós lemos a história de vários homens. Lemos o nascimento de Sete, que foi o novo filho que Adão e Eva tiveram e que alegrou o coração de Eva pela morte de Abel. E depois nós lemos as genealogias, né, de toda a descendência de Adão. E nós lemos ali entre esses descendentes a história de Enoque. Que Enoque, ele andou com Deus e Deus o levou diretamente para o céu. É o único homem na Bíblia que foi trasladado para o céu. Então, o versículo 5, ele está dizendo, o escritor de Hebreus, que Enoque não viu a morte. Ele não foi mais achado, porque Deus o levou diretamente para o céu, porque antes disso acontecer, veja que antes que ele fosse levado para o céu, ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus porque ele teve fé, ele teve confiança. Deus é o Criador de todas as coisas e eu vou fazer tudo para agradar a Deus. Veja que se Enoque tivesse dúvida a respeito da existência de Deus, ele poderia pensar: vale a pena tomar atitudes que agradam a Deus? Muitas pessoas na Terra ficam pensando: será que vale a pena eu dedicar a minha vida para ajudar os outros, para agradar a Deus? E se Deus, na realidade, for uma ilusão que não existe? Então eu terei feito obras com o propósito de honrar a um Deus que eu nem sei se existe. Então, se eu fizer uma boa ação, eu vou fazer em honra a mim mesmo, porque eu sei que eu devo fazer alguma coisa para alguém, mas não porque eu acredito que Deus existe. Agora, quando você tem fé, você acredita. Deus é digno de honra, então por isso eu vou andar com Ele.
porque eu sei que ele é meu amigo, eu sei que ele é realmente Deus, eu sei que ele existe, então eu vou andar com ele. E porque ele fez isso pela fé, porque ele conseguia ter a certeza da existência de Deus, ele tinha o firme fundamento, ele tinha a prova, Deus é real. É por isso que eu agrado ele, porque ele é o meu pai. Por isso eu faço tudo o que eu faço. E ele foi tão perfeito e agradou a Deus pela fé, por acreditar, por saber que Deus realmente estava com ele, que Deus o honrou e o trasladou para o céu. O que revela que ele alcançou uma bênção enorme de estar diretamente com Deus sem ver a morte por causa da fé. Verso 6. Ora, sem fé, ou seja, sem a certeza de que Deus é Deus, sem a confiança, sem acreditar naquilo que você busca no seu projeto, é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe aqui está falando agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, não adianta você orar e depois perguntar: será que Deus existe? Existe uma outra forma de você duvidar de Deus. Quando você diz: será que Deus ouviu a minha oração? Quando você coloca essa dúvida, Deus não se agrada, porque Deus olha para você e diz: ora, por que ele orou a mim? Por que ele pediu uma resposta de mim se ele duvida que eu vou agir? Se ele duvida do meu amor? Se ele duvida que eu realmente estou ouvindo e vou ajudá-lo? Então é importante que quem quer se aproximar de Deus creia. Ele existe, eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele está comigo, eu sei que eu pedi e ele está me ouvindo. E que é galardoador dos que o buscam, ou seja, e que é recompensador, que ele dá recompensas para aqueles que buscam a ele. Você precisa crer que ele existe, eu sei que Deus existe, e eu sei que o que eu pedi a ele, ele vai me dar, ele vai me recompensar. Versículo 7, foi pela fé que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Veja que no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia conta a história de Noé. A Bíblia conta no capítulo 6 do Gênesis, que é o livro do começo das coisas. Gênesis significa o começo, o princípio de todas as coisas. Ainda não havia chovido na terra. Nunca tinha chovido na época, até a época de Noé. Então, quando Deus aparece para ele e fala para que ele construa uma arca, porque viria uma chuva, era o mesmo que dizer para Noé: vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu. Então Noé, ele foi divinamente avisado, ele recebeu um aviso de Deus, um aviso divino, dizendo que as coisas, dizendo de coisas que ainda não se viam. Ele, quando ele ouviu o aviso, ele temeu, ou seja, ele levou em consideração com respeito, porque ele tinha fé de que Deus realmente era Deus. E para a salvação da sua família, ele preparou a arca, foi pela qual condenou o mundo. Ele condenou o mundo porque o mundo olhava para Noé construindo aquela arca e, de acordo com o texto de Gênesis 6, zombavam dele, dizendo que ele era um velho louco. Mas quando ele construía a arca e dizia para as pessoas: vai haver chuva porque eu recebi o aviso de Deus, o mundo, ao não ouvi-lo, foi condenado. O mundo, ao não escutar o que Noé estava avisando, foi condenado, porque o mundo disse: nós não acreditamos em Deus, nós não temos fé de que Deus existe, nós não temos fé de que ele pode fazer o que ele fala. E o mundo foi condenado justamente por isso, por não respeitar a Deus, por não terem fé, confiança em Deus. E por isso
terminando o versículo 7, ele, Noé, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele herdou a justiça. Então, nós vemos aqui pela leitura desse texto que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você espera e é a prova daquilo que você não vê. Então, o desbloqueio da fé. Você precisa criar projetos e acreditar que você vai realizar os projetos. 2. Estabeleça metas pequenas para percorrer caminhos menores para se fortalecer na fé. Muitas pessoas colocam como objetivo comprar uma casa, obter um casamento, correr uma maratona. São projetos muito grandes que exigem uma dedicação e o estabelecimento de várias metas pequenas. Se você coloca um projeto muito grande que demanda um certo tempo para que você consiga realizar esse projeto e você começa a percorrer esse objetivo, você tende a desanimar, porque o projeto é muito grande. Mas se você colocar pequenas metas para percorrer o seu objetivo, você vai conseguir resultados pequenos. E você vai caminhando de glória em glória, de resultados em resultados, até você alcançar o que você busca. Então, a compra de uma casa, por exemplo, vamos supor que seja aí de R$1 milhão essa casa. Você precisa percorrer R$1.000, depois 5.000, depois 10.000, depois 15, depois 20. Se você estabelecer metas de 5 em 5.000, você coloca um projeto de 5, 6, 7 anos, 20 anos, onde você vai se comprometer a buscar aperfeiçoamento na sua profissão, onde você vai buscar ampliar as suas rendas, você vai ver que, alcançando e batendo essas metas que você vai estabelecendo, você vai se fortalecendo e vendo, eu consigo, eu posso. Se você estabelece a meta de correr uma maratona e começa correndo 1 quilômetro, depois você avança para 2 e depois para 5 e depois para 10, você vai aumentando a sua resistência, a sua capacidade de corrida e você vai ganhando pequenos resultados, alcançando pequenas metas. E aí você vai vendo, é possível sim. Você pode dizer que não consegue ler a Bíblia em 1 ano, mas você sabia que se ler 3 capítulos por dia, você conclui a leitura em 1 ano? E sabia que existem planos de leitura de 100 dias, considerando a leitura de livros menores? Existe um plano em que, se você ler, por exemplo, o livro de Filipenses, que tem 4 capítulos, o livro de Efésios, que tem 6 capítulos, você organiza para que em um dia você leia esses livros menores, todos eles. Você vai alternando a leitura de vários livros, você consegue ler em 100 dias. Ao ver os planos de leitura bíblica, o que parece impossível se torna realidade. Quando alguém organiza o plano e coloca na sua frente dizendo, olha, você pode ler aqui todos os dias, em média de 1 a 2 horas por dia. Alguns dias você vai ler 1 hora, outros dias você vai ler 2 horas. Nos finais de semana você vai ler de 3 a 4 horas. Você pode ler 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde, 1 hora pela noite, e você consegue terminar a leitura da Bíblia em 100 dias. Quando alguém apresenta um plano para você, você olha e vê e você conclui. É possível. Por isso, pensar no seu projeto com conhecimento ajuda você a perceber que você pode ir mais longe do que pensa. Nós temos dias de 24 horas. Quantas pessoas ficam no celular
olhando vídeos de TikTok, olhando o Instagram, olhando vídeos de notícias que não acrescentam nada na vida, e depois de um dia completo elas dizem: eu não produzi nada. Mas quando você conversa com uma outra pessoa que fez um planejamento, a pessoa vai dizer: eu li um livro. Vocês sabiam que existem muitos livros que você encontra no YouTube em audiobooks, que o tempo da leitura é de 5 horas? Se você acessa um livro que tem 5 horas de leitura, você já leu um livro. E nós vemos ali, pela prova de que é possível, que a pessoa pegou o livro e leu o livro inteiro, num ritmo lento, tranquilo de ser entendido, e o tempo de duração do vídeo é de 5 horas. Então você pode ver um livro e pensar: eu não consigo ler esse livro em 5 horas. Mas a prova real de que é possível ler um livro em 5 horas é de que o audiobook está lá, lido por alguém que tomou a paciência de pegar o livro e ler e começar a fazer. E essa pessoa que fez isso, a leitura, ela teve fé: eu consigo ler esse livro. Então você pode muito mais do que você pensa quando você tem fé. Quando você olha para o objetivo e fala: eu vou fazer. Quando você não tem fé, por outro lado, você não faz. Aqui, como eu já falei antes, correr uma maratona, que são 42 quilômetros, pode parecer difícil. Mas se você correr todos os dias por 6 meses, aumentando a distância de forma gradativa, você pode. Você só vai correr de forma gradativa se você acreditar: eu consigo fazer a maratona. Aquele que não acredita e que não tem fé, não consegue começar o primeiro dia, porque ele vai dizer: é impossível. Então, quando você não tem fé, você já declara antecipadamente a sua derrota. Mas quando você olha e fala: é possível, então você se coloca no projeto. O ponto 2, você pode estar com um problema de saúde e pensar que não tem cura. Mas doenças no corpo físico podem ser curadas se você tiver fé, confiança e convicção de que vai melhorar. Existem pesquisas médicas que revelam que a pessoa que tem doença, mas tem fé, ela consegue ter saúde, ela consegue ter uma condição de saúde melhor. Há várias pesquisas de pessoas que foram desacreditadas por médicos e que pela fé disseram: eu não vou ficar assim, eu vou ficar bom e voltar a fazer tudo como antes. E de fato conseguiram voltar pelo exercício da fé. O último ponto: a fé é uma das chaves de desbloqueio de barreiras para uma vida próspera, porque ela dá segurança, força, confiança, renova a pessoa para correr atrás de seus sonhos com vigor. Você pode pensar assim: mas tem pessoas que foram para um hospital, foram desenganadas e morreram. Mas, com certeza, essas pessoas que morreram tendo fé, porque de fato o plano de Deus era que elas fossem, que elas partissem, a morte delas é diferente da morte daqueles que ficaram sem fé e desistiram antes do tempo. Aquelas pessoas que morreram tendo fé de que ficariam boas, elas viveram até o último suspiro, com confiança, transmitindo fé para os seus parentes e familiares, transmitindo força. Os familiares dessas pessoas têm a última lembrança de que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, o meu marido, trouxeram uma mensagem nessa passagem para a outra vida, de que é preciso lutar até o fim, enquanto que aqueles que desistem antes do tempo deixam uma mensagem de derrota e de fracasso, uma mensagem de tristeza. Por isso é importante ter fé e continuar lutando para transmitir uma mensagem para os seus familiares de que você tem a confiança em Deus.
Deus não se agrada de quem não tem fé, porque Deus não gosta de dúvida, de incerteza, porque é o mesmo que dizer que você não é a imagem e semelhança dele. Nós falamos aqui nesse propósito no dia 6. No dia 6 deste propósito foi falado sobre autoidentidade, que significa que você foi criado pelo próprio Deus para ser a imagem e semelhança dele. Se Deus te deu a imagem dele, e ele é o Deus vivo, poderoso, que tudo faz e realiza bem feito, então quem é você e quem somos nós para duvidar do que ele disse a nosso respeito? Percebe por que a falta de fé não agrada a Deus? É você dizer que Deus disse, mas eu não acredito nele. É você dizer que é fraco, é incapaz, não pode, é necessitado, tem dúvida, quando o próprio Deus vivo disse a teu respeito que você é forte, é capacitado por ele, que você pode, que você é rico, que você é salvo, que você é amado, que você é filho dele. Então a tarefa, nós estamos colocando tarefas para podermos desbloquear a dúvida que temos. Pense em um projeto que você tem e que você não acredita que pode realizar. Agora o ponto 2. Medite sobre o que você pode fazer para realizar esse projeto. Procure ajuda de pessoas mais sábias e inteligentes que possam lhe dar instrução, orientação, uma direção para alcançar o que deseja. Procure pessoas para dar conselhos a você. Se não lembra de ninguém para conversar e pedir conselho, faça um propósito de oração por 21 dias específico para que Deus coloque na sua frente pessoas que possam ajudá-lo a realizar o seu projeto. Peça a Deus durante 21 dias uma oração específica e procure empresas, escolas, instituições onde tenha simpósios, workshops, congressos, palestras que falem a respeito dos seus projetos e como realizá-los, e vá lá para participar. Esse último ponto é que muitas vezes você não acredita, você não tem fé. Como naquela leitura bíblica que eu falei, você olha para a grossura da Bíblia e pensa, eu vou conseguir ler a Bíblia inteira. Mas aí você conversa com aquelas pessoas que já criaram planos de leituras, pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes. E aí essas pessoas falam para você, olha aqui o caminho, vamos ler comigo a Bíblia, vamos ler hoje os 3 primeiros capítulos de Gênesis, vamos ler agora Filipenses hoje, vamos ler Colossenses, e a pessoa vai trazendo instrução para você. E você vai seguindo a instrução e quando você vê, você concluiu a leitura em 100 dias ou você concluiu a leitura em 1 ano. Se você não... muitas pessoas, antes de terem ouvido esse vídeo, não sabiam que se você ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias, no final de 1 ano, você terminou a leitura da Bíblia. Mas agora você sabe que é possível de fazer essa leitura. Então a tarefa, continuando na tarefa da fé, ore e peça para Deus ajudá-lo a encontrar vídeos no YouTube que tragam a resposta daquilo que você procura e formas de alcançar o que você deseja. Desafie-se a percorrer uma distância na caminhada ou na corrida que você acha difícil e faça todos os dias um pouco e vá aumentando o caminho. Você se surpreenderá consigo mesmo. Você não precisa correr uma maratona, mas você pode se desafiar, por exemplo, a caminhar 5 quilômetros, 10 quilômetros. Talvez o seu desafio seja 15. Cada pessoa, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua condição física, pode colocar uma meta que seja surpreendente. Se você percorre 5 quilômetros, você já conseguiu uma boa meta. Pessoas que se exercitam e caminham 5 quilômetros têm um bom desempenho físico. Se você tem mais idade, mas você consegue fazer todos os dias 2 quilômetros, você também conseguiu um bom resultado. Veja um bom resultado, mas seja como for, percorra de 30 minutos a 40 minutos
todos os dias fazendo uma caminhada, porque isso vai te trazer saúde. Você pode pensar, faz tanto tempo que eu não faço isso. Comece e você se surpreenderá. Desafie-se a cortar o açúcar. Tem pessoas que falam, eu não consigo tomar café sem açúcar, eu preciso do açúcar. Mas se você reduzir gradativamente o consumo do açúcar, que faz mal para a saúde e tem gerado muitas pessoas com diabetes e tem feito muitas pessoas sofrerem com esse mal, se você cortar o açúcar gradativamente, se você, por exemplo, coloca 3 colheres de açúcar em uma xícara de café, começar colocando 2 a partir de amanhã e falar assim, por uma semana eu vou colocar 2, mas depois na outra semana eu vou colocar só uma, você vai se educar e vai conseguir se cortar o açúcar da sua vida. Desafie-se a cortar o açúcar, os alimentos industrializados e a se alimentar mais de legumes e frutas. Daniel, no capítulo 1, a Bíblia conta que ele e seus amigos receberam o direito de comerem da comida do rei. Mas ele e seus amigos fizeram um propósito, que eles só se alimentariam de legumes. E Deus honrou o propósito deles. A Bíblia conta que depois de 10 dias, Aspenaz, que era o funcionário de Nabucodonosor, os viu e eles tinham aparência melhor do que aqueles que comiam dos manjares do rei. Agora, desafie-se a ler a Bíblia em um ano. Leia 3 capítulos por dia. E último ponto, ao falarmos de fé, falamos em desafio a alcançar o que você pensa que não pode porque tem dúvida. Você não consegue confiar que Deus formou você para alcançar coisas inimagináveis. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala assim, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são essas as coisas que Deus reservou para aqueles que nele confiam. Então veja, você não acessou o campo do divino e do sobrenatural, que está disponível para todos. Acesse agora, tenha fé. Sobre isso, nós percebemos que pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que se declaram ateus, são pessoas que realizam coisas incríveis. Tem muitas pessoas que correm maratonas, que escrevem livros, que estudam durante 12, 14 horas por dia e conseguem produzir muito conteúdo. Elas fazem todas essas coisas e quando você conversa com elas, elas falam assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas mesmo não acreditando em Deus, elas têm a fé. Só que a fé que essas pessoas têm é a fé em si mesmas. Elas dizem, eu posso, eu acredito. Eu sou uma pessoa capaz. Quando um ateu fala isso, ele está dizendo, eu reconheço a minha identidade. Eu reconheço a minha imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem, o ser humano capaz de muitas coisas. O ateu, por mais que ele não acredite em Deus, quando ele fala eu posso, ele está dizendo eu reconheço que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, que eu tenho muitas capacidades. Eu reconheço que eu fui feito dessa forma. Então, na verdade, ele, mesmo não querendo, o que ele está usando, na verdade, é um código que foi deixado, uma chave que foi deixada para desbloquear a nossa vida, que é a fé. Conclusão. Aqui eu falei a respeito da disciplina, mas eu gravei aqui esse vídeo e esqueci de, né, esse texto da conclusão fala sobre a disciplina, que eu já gravei no dia 12, né, mas a conclusão, vamos terminar aqui sobre a fé, é que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê
e é a prova daquilo que você espera. Conclusão: a fé é a confiança de que você é a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo o ateu, quando ele deposita a fé nele mesmo, ele está reconhecendo a imagem e a semelhança de Deus na vida dele. Então, se ateus que colocam fé de que podem fazer coisas extraordinárias fazem, por que você não está fazendo? Desbloqueie o seu pensamento. Acredite que Deus está contigo. Mas a fé sem obras é morta. Tiago fala sobre isso, dizendo que se você fala que tem fé, mas você não faz nada, você não alcança nada. Então você precisa ter a fé e você precisa começar a fazer, porque afinal de contas você vai conseguir. A fé é o elemento que te faz acreditar. As obras provam que você realmente acredita, que você realmente tem fé. Foi por isso que Abel fez a obra de escolher o melhor. Ele falou: eu sei que Deus é Deus. Eu sei que eu sou a imagem e semelhança dele, que foi ele que me criou, e por isso eu sei que eu vou oferecer o melhor para ele. Foi por isso que Enoque caminhou todos os dias com Deus, agradando a Deus. Ele acreditava, Deus é Deus. Foi por isso que Noé construiu a arca, mesmo quando ainda nunca tinha chovido. Veja que todos esses 3 exemplos de Hebreus praticaram obras. Eles tomaram atitudes que revelavam que eles realmente acreditavam em Deus. Então tenha sua fé e confie nele. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe, fique na paz e na confiança de Deus. Tenha fé.